Ó que música bonita. Aumenta aí, produção. O Heitor Nobre que tá me ajudando na produção hoje, aí, sempre. Ó. Bonito, né? É isso aí, minha gente. Tô esperando o Moisés Viriato. E hoje a conversa com o Marquinhos é com Moisés Viriato. Enquanto eles vão curtindo a música, né? Daqui a pouquinho conversa com o Marquinhos e Moisés Viriato. Tô só esperando a galera chegar, o Moisés chegar, pra gente começar mais um bate-papo legal. Quero agradecer quem já tá aí, Ednei, um beijo, querida. É muito bom estar aqui com vocês, né? Ah, o Moisés chegou, já vou chamar ele pra cá, pra gente já ir testando. Vamos ver aqui, pera aí, gente, que meu celular tá agarrando hoje. Tá adicionando ele. Ei, Regina! Você... Opa! Ei, amigo! Cheguei! Bem-vindo! Mas aí, olha a Bem-vindo! música que eu coloquei pra você em sua homenagem, ó. Aumenta aí, Tô. Ah, Pera aí um pouquinho. Eu sempre coloco uma música na live, né? Aí, dessa vez, eu aham. coloquei essa aqui pra você, ó. Todas as vezes que tem uma conversa com o Marquinho convidado, eu coloco uma música. O Heitor tá tentando colocar, porque ele se atrapalhou um pouquinho aqui. Mas é uma música que você gosta muito, amigo. Tá tocando, só aumentar. Ó. Aumenta, Heitor, vamos ver. Ah, isso é lindo, né? Stand By Me. É muito lindo. Muito legal, muito bom. Aqui, Ô, Marquinhos, brigadão. amigo, Brigadão pelo convite, tá? Vai ser um prazer a gente bater esse eu que papo. agradeço. Vai ser muito Eu que gostoso, vai ser muito agradeço. proveitoso Deixa também. eu A te gente poder falar, vou discutir aumentar sobre a aqui o cidade volume para mim. linda. Deixa eu ver se foi você. Aí, vê se você tá me ouvindo E bem. tô ouvindo bem. E você, tá me ouvindo bem? Tá super bem, amigo. Ah, então Eu legal. vou esperar a pessoa acabar de chegar, Moisés. Mas antes, que aí Uhum. já tem uma galerinha que tá chegando assim, mas já queria agradecer a todo mundo que tá aí, viu? Que tá sempre acompanhando, né? O Conversa com o Marquinhos. E a gente tá sempre trazendo uma galera que eu acho que é pertinente também para a cidade, para falar as coisas da cidade, né? Você que é de Uhum. Cataguá, né? Você que tá sempre aqui com a gente, assim, independente de É, o você, coração totalmente cataguasense, né? de Muito verdade. orgulho, muito legal. E assim, e o que é bacana disso é porque você é filho daqui da terra, né? E foi morar fora, foi criar seu caminho, abrir seus caminhos assim, mas sempre tem um olhar para cá, um carinho de cuidado por Cataguases, né? Eu queria pedir, Moisés, quem estivesse vendo a gente, que desse um ok, assim, se a imagem da gente tá legal, se tá todo mundo vendo a gente, assim. Você acha que tá, Heitor? Bacana. Tá? Dá uma olhadinha aí, gente, vê se tá legal. O Heitor vai falar aqui também. Eu acho que você tá bem, assim. Eu acho que você tá num tempo bom. Não sei se eu tenho que me encostar mais. O Heitor Assim, também. para mim você está aparecendo super bem, tá tranquilo. Mas é porque quando vai para transmissão, aí fica diferente, entendeu? Fica diferente um É, pouquinho, eu sou tá? meio avesso à tecnologia, eu tive que chamar até minha filha para me ajudar a entrar na É assim live. mesmo. A gente está aprendendo, é assim mesmo, é É, assim desse mesmo. jeito, né? Meio um Bom, ogro para essa questão de lives, coisas desse tipo. Muito novo. aqui a gente é bom de gente, amiga. A gente é bom de gente, agora a gente está É, aprendendo a exatamente. mexer Bom no olho com no olho, né? gente. Eu vou te apresentar para as pessoas, eu vou te apresentar para as pessoas, para as pessoas terem uma ideia de quem é o Moisés Viriato, assim. Gente, o Moisés é meu amigo de muitos anos, a gente é amigo desde a nossa adolescência, assim. Ele é designer de interiores, né? É sócio também da Viriato Vanelli, que há 18 anos está, né, tá no mercado de arquitetura, lá em Juiz de Fora, um escritório super bem sucedido em Juiz de Fora, faz trabalhos para o Brasil, né, inteiro, para o país inteiro também. E ele é empresário também do ramo de gastronomia e produtor de eventos. Não é pouca coisa não, né, amigo? Eu não sei como é É, que se você dá vira na conta. vida, né? Pula para um lado para o outro. É, a gente gosta muito da bagunça mesmo, é isso aí. Isso que é bom. E só para o pessoal se situar um pouquinho, Moisés, para entender do que a gente vai falar, fazer um resuminho aqui do que vai ser essa conversa com o Marquinhos dessa noite. A gente vai falar sobre tendências da cidade para o futuro, né? A relação das Uhum. pessoas com a casa, com o design, né, da casa,
essa coisa de você morar e o que a pandemia, né, causou nessas mudanças todas, que mudança que essa pandemia trouxe para a gente, esse isolamento, esse novo olhar sobre o design, né, e também a relação das pessoas com o patrimônio cultural, principalmente aqui de Cataguases também, de como esses patrimônios se encontram, né, Moisés? Então, essa vai ser a primeira parte da Um patrimônio gigantesco, né? Maravilhoso a ser explorado, que está sendo completamente menosprezado, principalmente pelo poder público, né? Mas não vamos, deixa eu só passar, porque senão a gente entrega o ouro. E a outra coisa que a gente vai falando, que eu acho que é bacana, que você, numa conversa anterior, você ressaltou isso comigo, essa importância da força jovem, né, da juventude, dentro desse panorama cultural e de reconhecimento desse patrimônio também que a gente tem, né? E de como que a gente consegue, através desse reconhecimento e dessa participação do jovem mais fortemente dentro da sociedade, alavancar a economia criativa, né, Moisés? Que eu acho sem dúvida. Que é um grande ponto Sem que a gente dúvida. pode conversar. A cultura, a cultura é o principal acesso para isso tudo, né? É verdade, é verdade. Principal. Então, amigo, vamos começar então. Já começamos, né, mas vamos lá. Aqui, para mim, às vezes, as pessoas que estão passando aqui, para mim, às vezes agarra, sabe? Então, se você vê alguém aí, vai falando aí, ô fulano, abraço para você, abraço. O Marco, tô vendo que o Marco VT tá aí, né? Tá aí, uma galera que já aparecendo aqui para mim. Pode mandar um abraço pro pessoal que tá aí, Moisés. Então, olha, Andréia Lúcia, nossa amiga linda Andréia Lúcia. Um beijão pra você, Andréia. Andréia é amiga das primeiro, prazer imenso estar ela aqui, amigona, querida irmã. Tá aí. Vamos lá, amigo? Então vamos começar. Você fica livre para a gente começar a falar então sobre essas tendências. Eu fiquei muito curioso quanto a isso, tá, Moisés? Essas tendências, o que muda no comportamento, né, dentro das casas? Porque o lar agora virou um mundo, né, amigo? O lar da gente virou um mundo, né? O que você tem a dizer sobre isso? Marquinhos, eu vou ser bem sincero com você. Eu não sou muito adepto dessas teorias meio apocalípticas demais que as pessoas ficam fazendo, sabe? Eu acho que tudo é um processo muito novo. Eu acho que a grande mudança é a mudança de posicionamento, de postura das pessoas. Essa questão como a pessoa se relaciona com o lar daqui para frente, porque essa pandemia, na verdade, eu acho que ela está fazendo as pessoas repensarem, né, em várias situações. Então, isso vai se refletir na casa, né? Vai se refletir na casa realmente de uma maneira muito forte. Por exemplo, assim, a questão do home office, que era uma coisa meio opcional, agora é um fator determinante dentro do processo criativo, né? Isso veio para ficar mesmo, efetivamente, isso não sai mais do processo de criação, né? De uma casa e tudo mais. Uma coisa também que é muito interessante, você lembra daqueles apartamentos da década de 50, de 60, que tinha aquele hallzinho de entrada? Você lembra disso? Isso foi uma coisa que saiu, né? A gente abre a porta, as portas grandes, hoje você já entra dentro da casa. Então, acho que esse hallzinho vai voltar com força total. Olha. Porque, assim, aquela coisa, esse hallzinho vai ser o quê? Aquela cadeira e aquele móvelzinho de colocar os sapatos. Sabe? Nós, assim, no último mês, cara, nós por aqui no escritório, nós projetamos, assim, uns 4, 5 móvelzinhos só para sapato, que o cliente pediu para a gente fazer isso. Sabe? Isso é uma tendência muito grande, que essa preocupação com a higienização, com o entrar dentro da casa. Então, eu acho que esse espaço vai voltar vai voltar novamente para dentro da casa. Uma tendência, então. É uma tendência. Tá me escutando? É engraçado, Moisés. É engraçado, né, Moisés, como que como que o designer, né, seja ele tanto no design de móveis quanto como design de moda também, como que isso reflete muito o comportamento do humano, né? Porque, na verdade, o designer, né, ele é uma leitura comportamental, né? O papel do designer é ele saber interpretar os desejos, as necessidades e o comportamento humano. Então, a gente está sempre ligado em tudo que é essa tendência. Então, essa pandemia veio mostrar e impor para a gente que a gente tem que repensar algumas coisas, e coisas importantes, né, dentro desse processo todo. Então, eu acho que esse hallzinho está vindo para ficar. A questão assim do home office vindo definitivamente para ser inserido dentro do processo de criação. Eu acho que as áreas de lazer nunca foram tão valorizadas como nesse momento, né?
essa questão da integração da cozinha, o cozinhar. A gente já vinha já de uma fase muito grande, a gente brinca que é o efeito MasterChef, né? Então, a cozinha é muito valorizada, e na nossa sociedade mineira, então, é aquela coisa, todo mundo recebe na sala de jantar e morre todo mundo na cozinha, né? Então, isso no nosso cotidiano, como mineiros, isso já é uma coisa meio que natural. Mas a gente faz muito projeto no Rio, por exemplo, assim, isso não é tão assim, é uma coisa meio diferente. Mas isso já era uma tendência muito grande. E agora, isso, então, é uma loucura, né? Essa questão da inserção com o espaço gourmet, então, isso está sendo muito valorizado. É uma coisa, assim, que é engraçado até, no começo da pandemia, estava eu e minha sócia, Aline Vanelli, a gente conversando, ela meio assustada. Eu falei assim, Aline, você pode saber, o que a gente vai fazer de projeto de área de lazer não vai ser brincadeira. E dito e feito, sabe? Todo mundo querendo fazer. Então, a casa virou realmente o seguinte, todo mundo está se relacionando muito mais com a casa. A casa está tendo uma importância muito maior. A gente está vendo clientes que tinham parado meio processo e tudo mais, então todo mundo reativando o processo, buscando realmente essas adequações, esse maior conforto, né? Então, assim, e uma outra tendência muito forte também, Marquinho, que isso eu tenho estudado bastante, tenho lido bastante sobre essa situação, é os projetos, principalmente de design de interiores, eles vão se tornar mais minimalistas, tá? Isso também é uma tendência muito forte. Porque Demais. a praticidade é necessária. Muitas pessoas não têm mais, hoje, em função da pandemia, o auxílio das suas funcionárias. Então, assim, então as pessoas estão vendo que assim, a necessidade da casa mais prática, mais funcional. Então, a tendência de decoração do minimalismo vai voltar com muita força. Isso também é uma coisa bem interessante a pontuar. Eu acho que tem todo um conceito com relação ao mundo também, né? Que é, que é realmente o suficiente, né? Porque a gente vive dois pontos, o da escassez e o da abundância, né? E aí, às vezes, sempre que há uma abundância, pode haver escassez, uma abundância para um É pode aquela causar coisa, eu escassez acho que para o aquela outro. filosofia do menos é mais nunca vai ser tão importante como Concordo, agora. né? É o que eu falei. É. Eu acho que é isso o suficiente. Assim, você ter o suficiente, é claro, com conforto, mas você ter o suficiente de forma que aquilo seja prático, como você mesmo disse, e que, porque assim, eu acho que cai por terra, pelo menos para uma grande maioria, essa coisa da ostentação, né, Moisés? Sem dúvida, sem dúvida. Né? E como que o ser volta a ter um outro valor também, né? É diferente do ter também, né? Então, assim, você Aquela coisa assim, eu acho que agora o conceito do luxo vai ser o menos, né? O equilibrado, sabe? Eu acho que essa pandemia, eu acho que ela vem muito assim para equilibrar muita coisa também, sabe? Somente na cabeça, na concepção das pessoas. Eu acho que isso mudou amigo, bastante. vamos sair então de dentro da casa agora e vamos para a rua, ok? Vamos lá, Vamos falar vamos de, lá. vamos falar de patrimônio. Você que é daqui de Cataguases, você que vem muito a Cataguases, e eu sempre, a gente andando por aí, né? A gente não só passeia pela cidade, como a gente também observa muita coisa na cidade. Eu sei que da última vez que você veio aqui em Cataguases, estava tendo um evento na Praça Rui Barbosa, e você comentou comigo que você tinha ficado muito triste com o que você viu no Cine de Gar, né? Eu queria que você falasse um Uhum. pouquinho sobre essa questão do patrimônio e esse sentimento que você tem como cataguasense do que você está vendo com o patrimônio da cidade. Marquinhos, eu saí de Cataguases, tem assim, né? Já tem aí 22 anos que eu saí de Cataguases. Mas sempre eu estou retornando à cidade, que eu tenho meus grandes amigos em Cataguases, ainda tenho parentes em Cataguases. E eu sou apaixonado pela cidade, que eu acho que a cidade tem um valor, uma importância tão grande na questão do patrimônio histórico, arquitetônico desse país, o patrimônio artístico desse país. Então, eu já venho observando já há muito tempo o descaso que o poder público dá sobre esse patrimônio, sabe? Eu acho que é injustificável tudo que a gente vê de Cataguases. Me chamou muita atenção aquela edificação do Cine Edgar ali, né? Aquele prédio social, né? Em cima, né? É um nível cheio de infiltração, completamente abandonado, sabe? As praças mal cuidadas. Você vê obras, igual aquele portal maravilhoso do Amilcar de Castro, pichado, sabe? Isso é muito triste. Porque, assim, a gente já conversou várias vezes sobre isso.
Eu tive até a última vez que eu estive em Cataguá, nós conversamos, tive a oportunidade de conversar com o Zé Henrique, né, sobre Eita, isso. um abraço pro É, Zé, que tá aí. tamo junto aí, parceiro. Abraço. O que eu acho interessante é o seguinte, eu acho que as pessoas têm que ter o conhecimento da importância desse patrimônio. Eu vi você conversando na live com o Zé Henrique sobre a questão do patrimônio, não sei o quê, como as pessoas se identificam na questão do patrimônio. Eu acho que é um ponto que é muito interessante a gente conversar, que eu vejo, principalmente na população mais jovem, entrando na questão do jovem que a gente estava colocando, há um desconhecimento muito grande sobre esse patrimônio. Um desconhecimento total da importância desse patrimônio, do poder desse patrimônio de ser uma nova matriz econômica para a cidade de Cataguases. Sabe? Dentro do meu trabalho, eu fiz alguns trabalhos de ativação de marca, não fiz bastante trabalho de ativação de marca para a Heineken, para a Chandon, com o Breno Traveira, né, casado com a Marcela aí de Cataguases, aí, um parceirão meu. Nós fizemos 9 trabalhos em Paraty, 9 restaurantes em Paraty, ativando marca para a Ambev. Então, você vê como Paraty é pulsante nessa questão cultural, como você pega exemplos também, como Tiradentes, também extremamente pulsante nessa questão cultural, guardadas as devidas proporções, mas são situações, o patrimônio arquitetônico e artístico de Cataguases é tão importante quanto, que são estilos completamente diferentes, só que Cataguases não tem nada, nenhum movimento de pegar esse patrimônio, conservar esse patrimônio, educar as pessoas sobre a importância desse patrimônio e fazer esse patrimônio ser uma nova matriz econômica para fomentar a economia da cidade. Então, isso é uma coisa que me deixa muito assustado, que já vejo assim, mais de 2 administrações públicas de Cataguases, que, assim, na verdade, é um retrocesso. Parece que é uma situação de negação desse patrimônio. Sabe? Nada é feito para ativar isso. Pra você ter ideia, um amigão meu, Leonardo Peixoto, ele recebe ligações direto de estudantes de São Paulo, de arquitetura de São Paulo, da USP, Unicamp, não sei lá, pedindo para visitação do patrimônio da casa dele, o Hotel Cataguases, né? Os móveis de Joaquim Tenreiro, com todos lá, os maiores designers do país, de imobiliário, tá lá. Eles recebem solicitação de visitação disso, e a maioria das pessoas não tem o menor conhecimento disso. E você não vê nenhum projeto, você pegar isso e realmente profissionalizar esse processo. E fazer isso gerar o quê? Riqueza para a cidade. Você não vê nada disso. Então, assim, é muito Agarrou um pouquinho. do Colégio Cataguases, por exemplo, uma coisa assim que... Nossa, a última vez que eu estive no Colégio Cataguases, eu fiquei assim, de boca aberta. Sabe? Eu sei que hoje pertence ao Estado, né? Pertence ao Estado hoje, né? Mas, assim, não tem motivo porque a prefeitura não fazer uma parceria junto com a União, junto com o Estado, né? Para fomentar uma reforma realmente do Colégio Cataguases. Porque é um prédio de uma arquitetura extremamente importante, que na década de 40 revolucionou todo o processo construtivo. O projeto do Niemeyer com o jardim de Burle Marx. Pô, e tá tudo jogado, tudo estragado, sabe? Você mesmo comentou comigo sobre você postou uma foto outro dia sobre a piscina do Colégio Cataguases, né? Foi você mesmo, postou, foi você mesmo. Gente, estarrecedor. Assim, quando eu estudei no Colégio Cataguases, eu presenciei, ainda tive o prazer de ter presente o painel original de Portinari. Eu vi ele lá. E, honestamente, eu acho que ele tinha realmente ter saído de Cataguases, porque senão ele estaria destruído hoje. Né? Infelizmente, isso é uma realidade. A gente não tem um poder público voltado para a preservação do patrimônio, né? Não tem. Eu acho que assim, o pior disso tudo, você não tem o poder público com vontade disso. Aquilo que eu falei, parece que tem uma coisa de negação desse patrimônio. Que eu acho que você pode criar uma nova matriz econômica para a cidade, pegar esse patrimônio, fazer desse patrimônio uma locomotiva para você gerar emprego, gerar renda, turismo para a cidade, sabe? Então, assim, tem muita coisa importante que a gente pode fazer e são iniciativas que vai ter um resultado a curto prazo. Isso que é interessante também. Então, assim, né? O que eu vejo hoje no patrimônio de Cataguases é um patrimônio riquíssimo, importantíssimo. Cataguases é uma cidade singular, somente na questão da arquitetura, e uma cidade que realmente está empoeirada. O tempo está passando e ela não está acompanhando
e não está chegando no lugar de destaque que, na minha opinião, ela deveria estar. O que a gente tem conversado muito, Moisés, em todas as conversas do Marquinhos assim, que eu tenho feito, essa é a oitava conversa, né? Que a gente tem falado muito sobre esse envolvimento da população como um todo e com o patrimônio da cidade e com os equipamentos culturais também, sabe? Uma retomada de ocupação de espaços também, que a gente sente muita falta disso, e principalmente os jovens, né? De ter uma participação maior dentro dessas atitudes e da construção, sabe? Da construção desse novo olhar para a cidade. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, a gente não tem nas escolas nossas um ensino que estude a história da cidade, mas com afinco, sabe? Se a criança começa desde do que a gente chama do primeiro período ali, a estudar a história da cidade e desenvolvendo isso fazendo parte da vida dela, ela vai começar a crescer com outro olhar sobre a cidade, com um olhar de pertencimento maior. Isso é um ponto, você está colocando um ponto que eu acho que é muito central, que é extremamente importante. É muito difícil você pegar a população da periferia de Cataguases e você querer que ela respeite, respeitar não é o termo, que é a questão de educação, mas é que ela reconheça a importância desse patrimônio, mas ela não tem o conhecimento sobre esse patrimônio. Então, isso é muito difícil, mas as pessoas não interagem sobre isso. Mas só para te falar uma coisa, não são só as pessoas que moram afastadas do centro, não, sabe? Às vezes as pessoas que moram mesmo não conhecem a história. Uma coisa interessante, na verdade, eu acho que os jovens de Cataguases não reconhecem mais esse patrimônio. Eles não têm mais conhecimento desse patrimônio. Mas isso é questão de educação, né? Isso é questão de um sistema educacional. Né? Isso é uma questão de colocar na grade curricular. Oi, amigo? Mas isso é uma coisa também interessante, Marquinhos. Se você pega o poder público, a prefeitura, começa a fazer um trabalho de divulgação, de informação sobre a importância desse patrimônio, e começa a criar projetos que pega esse patrimônio e começa esse patrimônio ser uma nova mola motora para a economia da cidade, as pessoas começam a perceber que o respeito para esse patrimônio, a importância desse patrimônio é importante para a vida delas. Então, isso começa a mudar todo o conceito, sabe? Você começa a criar uma nova educação e um novo olhar. Uma vez, uma coisa me chamou a atenção, eu estava ali na Praça Catarina, né? E aquela escultura maravilhosa da Sônia Eblitz, né? Aquela em frente à Chácara Catarina ali. Gente, a Sônia, cara, aquela mulher, pô, a importância dela é de nível mundial. Ela já expôs no Museu de Belas Artes de Paris. Sabe? Então, tá a escultura linda, aquela escultura maravilhosa dela ali na Chácara Catarina. E eu lembro uma senhora que estava com os netos dela, ela gritando pro neto, desce dessa boneca engraçada aí. Sabe? Subindo nesse... Então, você vê assim, as pessoas não se relacionam, as pessoas não têm conhecimento. Isso eu nem uso o termo de forma alguma que seja ignorância. Não é falta de informação. Eu acho que o poder público tem que fazer o quê? É gerar campanhas de conscientização, campanhas de esclarecimento da importância daquilo, de explicar, que as pessoas também vão se sentir lisonjeadas de morar numa cidade que tem uma obra tão linda como essa, sabe? Pô, aquele trabalho, o Portal do Amigo de Castro, que é em comemoração dos 100 anos de Humberto Mauro, uma das últimas obras do Amigo de Castro, um dos escultores mais importantes desse país. Pô, Inhotim está cheio de obras do Amigo de Castro, sabe? Pô, isso está em Cataguases, aquilo é belíssimo. Então, as pessoas têm que sentir prazer e orgulho de morar numa cidade que tenha aquilo. Pô, tem uma obra do Amigo de Castro em Inhotim, tem várias obras em Inhotim, e tem Cataguases, está ali, ó, na sua frente. Moisés, eu acho que é mais do que... Eu vou pegar um gancho seu aí, para a gente ter esse bate-volta da conversa. É mais do que uma senhora falar para a criança, desce daí dessa boneca engraçada, a gente tem que começar a pensar também o seguinte, não há, nos bairros mais afastados do centro, nenhum tipo de obra pública, de obra artística pública, sabe? A gente fala, eu bato um pouco nessa tecla, eles falam que Cataguases é um museu a céu aberto, mas é um museu só no centro, né? Porque não existe isso nos bairros mais afastados. Então, assim, o que você falou é muito importante, mas, ao mesmo tempo, a relação que as pessoas têm com as obras
que são obras públicas, né, que estão a céu aberto assim, é uma relação muito de desconhecimento e também de não pertencimento, né? Por exemplo, quando é que uma pessoa picha um museu? Uma pessoa picha um museu quando ela não se sente co-participativa daquele museu, quando ela não se Entendi. sente bem-vinda ali, quando aquele lugar não a agrega, né? Quando aquele lugar não tem nenhum tipo de representatividade para ela, porque aquele lugar que conta aquela história não é a história dela. E ela não se sente participativa daquilo, participando daquilo. Eu acho que a gente, assim, eu gostaria muito de ver a cidade da gente como cidadão, né, como cataguasense que eu sou e como você também é, a gente fala muito nisso. Eu gostaria muito de ver uma inversão disso, sabe? Se a gente conseguisse, se as pessoas começassem a cobrar que as obras que fossem feitas no futuro, elas beneficiassem o que está longe do centro. O que acontece? A gente fala que as pessoas não têm conhecimento disso, não têm conhecimento daquilo. E isso eu acho perfeita essa fala. E a gente propõe também ações como cidadão mesmo, né? De que haja esse olhar mais para o patrimônio cultural. Só que a gente esquece que, às vezes, esse patrimônio cultural que a gente tem, ele não diz nada para as pessoas que hoje moram aqui. Sabe como? Você vê monumentos que são protegidos por cerca aqui em Cataguases. Ora, Uhum. esse monumento é protegido por cerca para poder. A gente tem duas vertentes. Uma para poder afastar o vandalismo, né? As pessoas outro dia, essa semana, destruíram. Teve gente que destruiu uma cesta de lixo na Melo na Humberto Mauro. E aí tiveram que colocar novamente. Quer dizer, a gente tem também essa questão que eu acho que passa muito pela educação mesmo. Só que essa educação, ela tem que ser inclusiva de verdade. Eu não posso colocar Isso eu na. concordo com você. Ó, Isso eu concordo com você plenamente. vou te falar uma Hum. coisa muito interessante. Essa escultura que é a Violeta, olha como é que essa escultura veio para Cataguases. A Mônica Botelho, né, ela fez uma enquete e foi muito engraçado, assim, de madrugada chegaram os caminhões e colocaram 40 esculturas na Chácara Dona Catarina, de vários tamanhos, fora e dentro da Chácara Dona Catarina, quando ela ainda estava sob a gestão da Fundação Almir Junqueira Botelho. E Eu aí as lembro pessoas disso. Eu Presta lembro. atenção, as pessoas que Lembro. escolheram votar nessa escultura. As pessoas que Não, e escolheram votar. belíssima. Não é? Eu acho Belíssima. que esse tipo de ação, esse tipo de movimento que tem uma participação popular, ele traz para a própria obra um significado muito maior do que só ter uma obra ali. Entendeu? Então, assim, Uhum. mais Sem dúvida. importante, acho que mais importante do que a gente trazer as pessoas para conhecer a obra, ou tão importante quanto, não vou falar mais importante, mas tão importante quanto, é a gente fazer com que a obra também que seja acessível. É acessível no ponto de vista intelectual, acessível do ponto de vista de empatia, porque isso falta, sabe, Moisés? Eu vejo, não sei se você Falta. vai concordar comigo, eu As não sou pessoas não se designer. relacionam com a obra. A falta de conhecimento, as pessoas não se relacionam, não se identificam com ela. Uma coisa que é interessante é o seguinte: a gente tem que ver o seguinte: existe um acervo dentro de Cataguases. Né? Existe aquele acervo. Então, esse acervo, que é extremamente importante, eu acho que as pessoas têm que se interagir, têm interagido de uma forma mais forte com esse acervo. Então, isso vem através do conhecimento da importância desse acervo, que as pessoas não têm isso. Aí, uma coisa que você colocou num ponto, um pouquinho mais atrás, que eu acho que é extremamente importante, sobre a utilização dos espaços públicos. Eu lembro direitinho da última vez que eu estive em Cataguás, ao No, né? Ao No Latino. Eu É lembro uma coisa que você Caratinga. falou. Eu lembro uma coisa que nós conversamos, andando pela cidade, sobre a questão do mercado produtor, por exemplo. Você lembra daquela conversa que nós tivemos? Aquilo dali é um espaço que a gente pega, como eu estou vendo muito nas lives você falando da questão dos distritos, né? Os distritos, você falando bastante dessa questão do distrito, do tanto que é abandonado e tudo mais. O mercado produtor é uma coisa assim, olha o potencial de inserção das pessoas mergulhar na cultura regional e ter um espaço, aquele espaço completamente mal aproveitado, uma área aberta gigantesca que pode ter uma intervenção do poder público para quê? Ter manifestações culturais daquilo para essas pessoas dos distritos, das zonas rurais, interagirem com esse processo inteiro. Eu já presenciei situações, quando eu ia na minha adolescência para Cataguases, assim, quando eu morava em Belo Horizonte, passava as férias em Cataguases,
Gente, como era pulsante as folias de reis em Cataguases. Você lembra muito bem disso, né? Até há pouco tempo atrás ainda existe uma folia na casa do grande amigo, a gente, de vez em quando a gente Alô? Aracati de Minas, que vem ali de Vista Alegre, Aracati, é belíssima, é linda, sabe? Então, Uhum. assim, você vê que tem manifestações culturais muito grandes, muito importantes, né? Eu acho que eu já vi uma coisa, você já me mostrou a questão de rodas de viola que tem tem nos distritos de Cataguás, sabe? Então, isso tudo pode ser inserido dentro do espaço igual aquele do mercado produtor. Olha que coisa linda que pode ser feito, sabe? Aí você vai ter uma inserção das pessoas se reconhecendo na sua própria cultura. Isso é transformador demais. Isso é muito interessante. As pessoas podem parar de ver aquele espaço público como mercado produtor, simplesmente como uma feira de hortifruti granjeiros, coisas desse tipo, e pode começar a enxergar aquilo como uma questão cultural. O espaço cultural como os mercadões de Belo Horizonte, de São Paulo, o mercado de São Pedro de Niterói, aqui que as pessoas vão para se divertir naquele local. Então, isso tudo gera o quê? Gera emprego, gera renda, gera aproximação com a sua própria cultura. Então, isso é muito Uhum. transformador. E são ações que, honestamente, são ações muito simples de serem implementadas, né, Marquinhos? Falta muita vontade, né? Infelizmente, É, eu falta acho, projeto. eu acho isso. Na live que eu fiz segunda-feira com o José, ele falou muito isso, sobre planejamento, sabe? Da gente como cidadãos, como a gente precisa de pensar também, como ajudar a planejar essa cidade, sabe, Moisés? Eu sou muito da Uhum. escuta. Eu falo muito, eu adoro falar, né? Mas eu sou muito da escuta na questão de quando vou me inserir no universo do outro, assim, ou da outra pessoa, porque a gente não tem receita, né? A gente tem, às vezes, a gente sabe cuidar um pouco da vida da gente, mas quando você propõe propostas que dependem, que vai influenciar na vida de muita gente, eu acho que um gestor público ele tem que pensar na conversa que ele vai ter com essas pessoas, sabe? Não adianta simplesmente eu colocar um monumento num lugar e aquilo vai ser ótimo, inaugurar mais uma praça, igual vai chegando na época de eleição, acontece muito isso, né? Começa a arrumar praça, começa a pintar a cidade, começa a fazer asfalto, começa a fazer tudo, uma coisa que a população pede durante o ano todo, ou durante 4 anos, quando vai chegando perto da eleição, tudo começa a fazer e de uma forma em que o planejamento é a última coisa que é pensado, né? E aí o que acontece? Todas essas modificações que acontecem na cidade, como esse exemplo que você deu do mercado produtor, de revitalização do mercado produtor, a gente conversa muito sobre isso, né, amigo? E você traz Uhum. sempre grandes ideias para a gente. Eu acho que todo esse processo é um processo, primeiro, de escuta, né, Moisés? Como você falou uma coisa muito legal aí, não adianta revitalizar também o mercado produtor e colocar banda de rock para tocar lá só. Por Não, quê? nada A a ver. banda de Tem rock que trazer a faz parte cultura daquele local. isso, É daquele local. inserção cultural, igual você mesmo colocou. As pessoas têm que se identificar com o espaço, têm que Né? se enxergar pertencendo àquela cultura, àquele movimento Por cultural. exemplo, Isso é muito é, importante. se eu vou no mercado, se eu vou naquele mercado Luiz Gonzaga lá no Rio de Janeiro, né, que as pessoas Uhum. pejorativamente ou brincando falam, mercado dos Paraíbas lá, né, mas é o mercado chama Os Luiz Paraíba. Gonzaga, né? O É mercado não Luiz fantástico, né? Gonzaga. Eu vou para lá, não estou esperando chegar lá e encontrar uma banda de rock, estou esperando chegar lá e encontrar uma música, um forró, estou esperando chegar lá e encontrar uma música e produtos que me lembra o Nordeste. Cataguases tem uma riqueza cultural na sua zona rural gigantesca. Pra você ter uma ideia, o bate-pau do Gigantesco. Sozico, o bate-pau do É isso, Sozico, que é lá de bate-pau. Catamarina, Esse era o movimento que eu queria lembrar, que você conversava muito comigo disso, bate-pau. Isso mesmo. então, eu cresci vendo o bate-pau do Sozico, meus avós são de lá, minha mãe é de lá também. E o bate-pau do Sozico, ele é reconhecido na Europa. Teve uma TV francesa que fez um documentário sobre o bate-pau do Sozico e ele é reconhecido lá fora. Quer dizer, a Europa inteira conhece o bate-pau do Sozico. Não digo inteira, mas a Europa lá fora conhece o bate-pau do Sozico. E aqui em Cataguases, o Sozico uma vez reclamou com a gente, estava falando com a gente, isso há muito tempo atrás, que o bate-pau estava fraco porque os mais jovens não queriam pegar essa tradição, por causa das outras culturas que foram infiltrando na cultura da gente e que não tinha nada a ver com a cultura local ali. Porque a gente sabe disso também, Moisés, que infelizmente a zona rural ela vai lidar sempre com aquilo que a zona urbana, de certa forma, implanta ali, sabe? Manda para lá. Ou então que é absorvido, né? Assim, a zona rural ela absorve o que a gente tem de bom e de ruim.
E principalmente o que está acontecendo agora, por causa desse descaso, porque quando a gente fala de descaso da periferia, a gente não pode esquecer do descaso maior ainda, que é com a zona rural. O que acontece? Essas pessoas, elas ficam inibidas até, sabe, de mostrar o seu trabalho, de ter, porque falta um apoio, né? Porque falta um apoio de estrutura, falta um apoio de reconhecimento. Aqui em Cataguases tem a Virgínia, que ela trabalha no patrimônio, ela faz um trabalho muito legal, que ela anda com um trenzinho, com as crianças e com os jovens também, passando pelos monumentos da cidade, sabe? É um trabalho que ela faz, é um trabalho que é dela, assim, ligado ao patrimônio ali, e ela faz isso com muito empenho. A Virgínia é uma profissional muito bacana, assim, eu gosto demais dela. E aí a gente conversa muito, assim, eles levam as pessoas lá no museu, né? E é um trabalho que é muito rapidinho também, porque tem que passar em vários lugares, assim, não tem uma vivência muito forte, mas tem uma sementinha que foi plantada ali. Que aí se a pessoa gostou, Uhum. ela vai voltar ali naquele lugar. Mas eu acho que mais do que esse trabalho, que é muito louvável que ela faz, mas mais do que essa ação, eu acho que tem que realmente ter um planejamento para que esse tipo de cultura ela comece a ser transformadora, né, Moisés? Mas eu acredito também que por exemplo, tanto a cultura de uma cidade quanto tudo que envolve a democracia num país ou num lugar, numa cidade, ela só vai ser forte se a população, se as pessoas forem participativas, forem ativas. Porque se isso não acontecer, não é democracia, não é acesso, na verdade, entendeu? Quanto mais a população participar, quanto mais a população for ativa e cobrar dos seus gestores uma posição, uma postura, políticas públicas, o que acontece? Mais vai gerar a democracia, ela vai se transformar e vai ser mais abrangente, ela vai ser realmente inclusiva, porque a gente vive uma ilusão de democracia. Né? A gente vive essa ilusão de que todo mundo é livre para fazer o que quiser, que você vai ser respeitado na sua fala. Isso não acontece, na verdade. Né? Agora, se você tem uma sociedade que se une, uma sociedade que se vê forte, e olha que interessante, essa reclusão toda, ela trouxe para a gente um aspecto muito bacana, que a economia começou as pessoas que trabalham na economia e que se julgam inferiores numa escala hierárquica que existe, né, há muitos anos, por causa do capitalismo, elas começaram a perceber que elas são importantes, sim, na economia, porque quando elas param, a economia quebra. Porque quando o cara que vai trabalhar na fábrica não vai para a fábrica fecha. Então, assim, olha como é que é importante essa mudança de olhar sobre o trabalho do outro também, né? A cultura do outro, a Eu tenho uma coisa assim, inteligência. eu acho que eu já falei isso com você inúmeras vezes, eu acho que é o seguinte, eu acho que esse processo todo da política atual, isso nem vou falar dos dias sombrios que a gente vive hoje, que são uma coisa que eu acho que é meio inimaginável isso tudo que a gente está vivendo hoje, infelizmente. Mas, assim, uma questão, assim, de uma visão sobre política que eu tenho é o seguinte, uma coisa que me deixa muito triste, que eu vejo toda hora, em todos os pleitos, repetitivamente, isso acontece. O discurso de todos os candidatos a gestores, todos eles falam a única coisa, meu projeto de governo, meu É, projeto de governo. Eu não vejo nenhum falar o meu projeto de país, o meu projeto de cidade, o meu projeto de estado. Você ninguém vê falando isso. As pessoas assim, vão falar sobre um cenário de Cataguases, vão colocar o nosso, que a gente está discutindo, o nosso micromundo, né, de Cataguases. Ou seja, até quando as pessoas vão achar que o prefeito asfaltar a rua, tapar o buraco, fazer rede de esgoto, isso é uma coisa extraordinária? Isso é o mínimo do mínimo da obrigação de um gestor público. uhum. Você paga o seu imposto para, no mínimo, você ter isso. O que difere um bom gestor é um gestor que ele tem o quê? Que ele tenha projetos de curto, médio e longo prazo. Porque senão a cidade vai ficar estagnada, parada, a cidade não avança e as pessoas não interagem com a realidade da cidade. Então, isso é muito triste a gente ver como é o nível da gestão, como os políticos trabalham. É verdade, Moisés. Deu uma travadinha aqui no dele. Eu, como profissional de projeto, eu bato sempre naquela questão projeto, 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 sabe? E projetos que tenham continuidade.
As gestões públicas hoje nesse país também, assim, elas têm uma negação dos projetos, dos legados das gestões anteriores também, então nada vai para frente, sabe? Projeto de cidade, 4 anos, assim, você não consegue mudar um cenário, mas em 8, 16, você muda completamente a realidade do local. Sabe? Então, isso é muito triste, isso é lamentável demais. Isso que eu falo é o seguinte: as pessoas têm que parar de enxergar isso que você colocou. Chegou no dia na véspera da eleição, no ano da eleição, asfaltou, arrumou a praça, colocou um brinquedinho aqui, não sei o quê. Ô, gente, isso não é diferencial nenhum. Nenhum, sabe? O que muda a vida das pessoas é o quê? Igual Cataguases, que era uma cidade completamente industrial, essa indústria toda foi por terra, praticamente. É uma cidade que está perdida há décadas no espaço, na sua economia, que assim, ela não tem nenhum foco econômico mais, né? Você viu ao nível do comércio de Cataguases, é assim, é muito pulverizado e assim, isso é muito complicado. Você não tem uma matriz econômica definida dentro de Cataguases, isso é muito complicado. Entendeu? Cataguases hoje está na mão de 5 empresas que como é que faz isso? Né? Então, eu acho que Cataguases falta projeto para quê? Para realmente se enxergar e se criar uma nova matriz econômica, uma nova possibilidade de que das pessoas serem inseridas novamente na economia, na área, na questão pulsante da cidade. Isso é muito importante. E a gente fala muito, eu tive essa oportunidade de conversar com o José sobre isso. Eu acho que a gente é muito unânime nesse posicionamento. Isso passa Tá, tá. turístico gigantesco, exploração do patrimônio Moisés, gigantesco, muito legal. Moisés, picou a Oi. sua fala. Quando você foi falar o que você falou com o José, picou a sua fala, não deu para eu te ouvir, não. Ah, tá. Então, eu vou repetir. Quando eu tive aí a oportunidade de conversar com o José, nós conversamos muito sobre essa questão do seguinte, da criação de uma nova matriz econômica para a cidade, sabe? Ter foco em Cataguases, Tá, Carmen? tirar e as pessoas serem inseridas novamente. E isso passa pelo patrimônio de Cataguases. Isso é muito importante para Cataguases, né? A gente estava conversando também, amigo, em outras lives eu conversei com jovens, assim, porque você sabe que eu sempre trabalhei com jovem, né? Você acompanhou de perto o meu processo trabalhando nas comunidades aí do Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro, quando você morava lá e eu também. E eu lembro que uma vez a gente, assim, quando eu estava trabalhando no Borel, né? Na comunidade do Borel lá, e eu vi tanto no Borel quanto na Maré, que tem o Raul lá, Santiago, que é meu amigo, a gente estudou na SPOC junto, e ele faz um trabalho muito legal lá com um coletivo chamado Papo Reto. E esse coletivo, Moisés, é um coletivo de jovens dentro da comunidade, como também tinha no Borel, como tem na Rocinha também, em que os jovens eles têm uma participação muito ativa ligado, por exemplo, ao celular, né? Hoje em dia você não precisa ter uma rádio comunitária para poder você falar da sua comunidade. Através do celular, dos Eu grupos de achei WhatsApp, fantástica você as 2 lives que você fez com aquele rapaz do rap e a menina também do rap. Eu achei incrível isso. abrir. Eu vou Achei falar o muito nome deles legal. porque eu adoro, vou falar o nome deles porque eu adoro e é bom que divulgue o trabalho deles, que é o Fabrício de Brink, que Legal. deve estar aí assistindo a gente, que para mim parou, e a MC Pami. São duas pessoas maravilhosas e que estão assim, e é jovem, sabe, Moisés? Que assim, que apesar de todos os percalços que passam na vida assim, eles acreditam na cidade, sabe? Acreditam no trabalho deles. E a gente, como eles, a gente tem vários aqui. A gente tem a Fernanda Vidal, que vai falar comigo na segunda-feira agora sobre o autismo, sabe? Ela tem uma filha autista e a dificuldade que é de você ser uma mãe jovem e como que a educação, porque se você parar para pensar, amigo, só dar um gancho aqui, nessa coisa da educação, com essa pandemia toda e com esse isolamento, a educação acaba tendo que se reinventar. Mas as crianças que são portadoras de cuidados mais especiais, essas crianças, elas sofrem muito mais. Por quê? Porque o acesso é muito mais difícil para elas na internet, sabe? Seguindo, né? Os pais têm que estar muito mais presentes ali, que eles já estão, né? Principalmente uma criança portadora de cuidados especiais, assim, que necessita desses cuidados mais especiais. Então, o que acontece? A gente tem que pensar nisso como um todo também.
Então, quando você fala do jovem, quando você fala de criança e como que a gente tem que fazer essa reeducação desse olhar, porque eu acho que é por aí, sabe, Moisés? Que eu estava falando lá das comunidades lá no Rio de Janeiro. Houve uma reeducação do olhar e houve uma reeducação do ouvido de quem trazia os projetos. Então, o que acontece? Para você levar um projeto para uma comunidade, para você levar um projeto para um bairro, primeiro você tem que conhecer a realidade daquele bairro, porque um bairro nunca é igual ao outro. Por mais que a cidade seja pequena, a gente acha que é pequena, mas são 74 mil habitantes, e são aspirações diferentes, são problemas diferentes, são anseios diferentes. Se você não escuta... Agora, escutar o bairro, amigo, é aquilo que a gente já faz a vida inteira. É você prestar os dois ouvidos para a pessoa de verdade. Não é na hora de campanha chegar lá no bairro e ficar tirando foto, fazendo pose. Não estou falando mal de ninguém que não, assim, coisa que a gente não tem campanha, mas assim, o que a gente vê durante muitos anos, não é de agora só isso não, de várias eleições em que chegou nessa época, assim, sai todo mundo para bairro, todo mundo batendo no ombro do outro, tirando foto e fazendo isso, fazendo aquilo. Eu Isso fico é muito muito assim, piegas, né, Marquinhos? Isso é muito eu acho muita previsível, isso é muito tragédia. piegas. Eu acho Ah, muita mas isso aí tragédia. é uma coisa que já vem assim, desde o tempo de Sucupira, né? Do bem amado, é isso. Isso não muda nunca, né? Não é aquela coisa. Mas, É. então, eu acho que o que é bacana é o seguinte: talvez não mude a postura dessa pessoa que faz isso, mas o que está mudando é a postura de quem está recebendo essa pessoa. Porque o jovem não se deixa enganar mais, não, Moisés. Não, Sabe? não, não. A O jovem não mudança, se aquela questão assim, a deixa. mudança comportamental, a política mudou muito através da rede social. A informação flui de uma maneira muito maior, muito mais dinâmica, e as pessoas não caem mais nesse contozinho clichê, né? Desse velho político, assim, o fanfarrão. Eu acho que isso aí já caiu bem por terra. Que bom, Mas mas que pegando um bom gancho, isso. deixa eu pegar um ganchinho nisso que você falou, que eu achei muito interessante, que eu vi na Aham. live que você fez com o José, que eu acho que é muito, muito pertinente isso, é o empoderamento das associações de bairro. Uhum. Isso é muito importante, isso, né? É aquela questão assim, você dá voz e dá atitude também para as associações de bairro. Porque, assim, você querer ter um gestor público, querer ter uma visão macro daquilo dali, só ter os olhos e tapar os ouvidos, eu acho que é muito complicado. Então, assim, eu acho que empoderar as associações de bairro para poder ter até mesmo criação de projetos vindo da associação de bairro, chegando para dentro, é um projeto que vem de fora para dentro, que eu acho que isso é muito interessante, e você vai criar projetos que vão atingir uma realidade local muito interessante. Então, eu acho que isso é muito importante ser trabalhado. E na live passada, eu achei isso muito importante ter sido falado. Eu estava conversando outro dia com a Ângela Carneiro, que é uma amicíssima, a gente até fez uma live junto aqui, ela foi minha professora na Universidade das Quebradas, lá no Rio também, que é um braço da UFRJ, né? E aí eu estava falando com ela, falei uma coisa que às vezes vem os pensamentos para mim assim, que vão sendo construídos à medida da vivência da gente, né? Do que a gente está vendo no dia a dia, assim. Porque assim, quando o cara ele não é, por exemplo, ele não é um vereador ainda, ele não é um prefeito, ele não é um deputado, ele não é um governador, ele pede o voto para as pessoas e fala que ele vai ser a voz delas lá. Ele fala, a gente escuta muito isso, né? O deputado, o governador, o senador vai pedir o voto. Não, que eu vou representar vocês, vou ser o representante do povo, esse discurso assim. E a primeira Não, e coisa que depois ele fica surdo e mudo, né? Depois fica surdo e mudo, né? Ninguém consegue faz, mais falar, ninguém não ouve mais. É horrível isso. a primeira coisa que ele faz ele achar que a voz dele que tem que sobrepor a voz daquele que os colocou lá. Né? Então, assim, é muito engraçado isso, como que a pessoa se apropria do voto do outro, de uma representatividade que ele oferece de ser para aquele grupo de pessoas que votou nele, e quando ele está no poder, a primeira coisa que ele faz, ele só escuta a si mesmo, né? Ele só quer falar de si, e aí o que acontece? Eu vejo muito vereador fazendo isso, não só aqui em Cataguás, não, mas a gente está num país que, infelizmente, eu até falava que eu não gostava de política, sabe, Moisés? Quando eu conheci o Fernando Pacheco, e há uns anos, já conheci o Fernando, mas na eleição que ele concorreu para prefeito, e eu fui ajudá-lo na campanha, eu fui ver o que era política de verdade, assim. Sabe, assim, eu fui ver o que era uma pessoa que trabalhava sem oferecer cargo, sem oferecer privilégio para não ter apoio, porque isso acontece muito.
As pessoas vão te apoiar se você der uma secretaria para elas, as pessoas vão te apoiar se você facilitar isso aqui assim para elas. Então, assim, as pessoas sempre reclamam, tem um discurso, ó, não vem se eu voto pelo saco de cimento, não, não vem se eu voto pelo caminhão de areia, não, mas o próprio candidato, sei lá, governador, senador, qualquer que seja, Oferece vereador, isso ali, né? ele oferece, ou um candidato, um pré-candidato à prefeitura, oferece uma secretaria para não sei quem lá do partido, oferece não sei o que lá. Gente, se você fala que não é para o cara que é errado o cara aceitar um saco de cimento, mas você só vai dar o apoio se ganhar uma secretaria, você está agindo pior. Né? Então, assim, Não, eu não sem acredito dúvida. nesse tipo. É esse tipo de política que eu não acredito, sabe, amigo? E eu acho que a É. gente tem um cara que eu conheço há muitos anos. Por exemplo, você já faz política a vida inteira, né? A gente Não, faz mas política para ser político, eu né? gosto de A gente contribuir com o debate. mas Isso é isso, política, isso é a política, isso é a política. olha que Mas interessante, não falei, Moisés. não, não, que eu tenho vontade nenhuma de entrar nesse meio político. Mas olha que interessante que eu estava pensando outro dia. A gente tem 10 minutinhos de live aí. Tava pensando assim, o Heitor fica me mostrando aqui com o papelzinho, viu? O Heitor me ajuda aqui na produção. Produção, Desculpa. produção. Eu estava falando, aí eu falei, acho que foi segunda-feira, outro dia, assim, que essa coisa do poder, né, e da política, né, assim, todo mundo tem o poder de realizar alguma coisa, né, todo mundo tem você tem essa coisa do trabalho, o poder de fazer as coisas, mas a política é conversar sobre esse poder, o que vai dar para ser feito, como é que vai ser feito, então, assim, é muito bacana, não dá para desassociar a política de uma conversa verdadeira, a política de um olho no olho. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas isso é ingenuidade, isso é uma utopia. Utopia não é ingenuidade. Utopia é a força que você tem de imaginar uma coisa e poder realizá-la no futuro. Então, eu penso o seguinte, se a gente muda esse olhar do próprio político, assim, não, olha só, da mesma forma que você não combate o saco de cimento, você deveria combater querer ter privilégio para poder apoiar alguém. Eu penso assim. Por que você não apoia essa pessoa? Porque você acredita realmente que ela vai fazer o melhor para a cidade. Por que você não apoia? Porque isso que é política de verdade. Agora, quando você quer dar apoio para alguém porque você está procurando benefícios próprios, eu Aí não acho é. que Aí é aquela a famosa pior política do umbigo, né? Não tem é. um pensamento macro, não beneficia a grande maioria, beneficia seu próprio umbigo. Marquinhos, eu queria falar um negócio com você, eu queria aproveitar que a gente está fazendo isso na live, eu que sou um cara assim que eu gosto muito, meu negócio é projeto, eu queria pontuar algumas coisas que eu estudei um pouco para a gente conversar sobre isso aqui. Eu queria mostrar assim, para as pessoas que estão vendo a gente e tudo mais, os grandes potenciais de projeto que a gente pode colocar para frente em Cataguases, a importância dessa cidade e o potencial que ela tem. Por exemplo, assim, eu sou muito otimista, eu acho que a gente pode viver, colocar Cataguases num trilho muito interessante economicamente através de fomentos e fomento à cultura e projetos culturais. Pô, nós produzimos questão de Semana de Literatura em Cataguases. Pô, nós temos Luiz Rufato, um escritor brilhante em Cataguases. Nós temos vários autores importantíssimos dentro de Cataguases. O movimento tem várias bandas fantásticas. Tem o pessoal do Stonehenge, fantástico em Cataguases. A galera do rock em Cataguases, que é maravilhoso. O pessoal não tem lugar para tocar, para se apresentar e tudo mais. O movimento hip hop que eu vi através das suas lives, extremamente forte em Cataguases. Então tem um potencial gigantesco a ser explorado nisso. Sem falar da questão da arquitetura, sem falar do cinema em Cataguases. Ô, gente, eu acompanhei muito de perto, junto com você, que você é inserido nessa questão toda do cinema, do polo audiovisual de Cataguases e tudo mais. Ô, gente, era impressionante o descaso do poder público por essa coisa tão grandiosa que era esse projeto. Sabe? Você mesmo falou na última live sobre a Lei Ascânio Lopes. Gente, que coisa absurda aquilo. Sabe? Que absurdo. Um projeto de uma lei tão importante. E como é que ela foi tratada de uma maneira tão antiprofissional, sabe? Então, assim, Cataguases tem muito potencial, potencial na parte literária, potencial na parte arquitetônica, potencial na parte de cinema, potencial na parte musical. Uma outra coisa que é maravilhosa, a maioria das pessoas desconhecem. Tem vários colecionadores de arte em Cataguases, essa é a minha paixão, você sabe muito bem disso, né? Artes plásticas. Gente, o acervo que está dentro de Cataguases
é uma coisa inimaginável para a grande maioria da população de Cataguases. Sabe? Tem vários colecionadores de Cataguases que recebem, as pessoas pedem, o pessoal do Palácio das Artes de Belo Horizonte pede obras que estão dentro de Cataguases para exposições dentro do Palácio das Artes. Sabe? Isso está tudo trancado dentro das casas. Sabe? Então tem um potencial gigantesco você criar vários projetos. Olha a quantidade de situações culturais que a gente está enumerando aqui, com potencial gigantesco. E aí, eu vou entrar naquela questão que você me falou da inserção do jovem no mercado do trabalho, foi um tema que você colocou. Mas quem imagina, por exemplo, vamos pegar um cenário da questão da arte, da questão do acervo arquitetônico e tudo mais. Jovens sendo guias para receber essas pessoas e apresentar esse patrimônio. Jovens trabalhando, o Guto Almeida colocou um termo ali que eu achei muito interessante também, uma questão cultural. O Carnaval de Cataguases, que era a coisa mais fantástica da face da Terra, e acabou. Acabou, Ele imagina isso. A manifestação popular. Reviver, tentar resgatar a importância do Carnaval de Cataguases, Maria Alcina, tudo estava ali, sabe? Por efervescente, eu via chegando 15, 20 ônibus na adolescência para passar Carnaval em Cataguases, está tudo morto. Olha a importância da cultura de Cataguases, está morto. Então, isso tudo, através desse processo cultural todo, você tem uma inserção do jovem no mercado de trabalho, uma coisa absurda, sabe? Isso é muito importante, resgatar isso tudo. E as pessoas parece que olham para isso, o poder público atual, então, olha para isso com uma maneira, assim, de um descaso pleno, até voltar a falar aquele termo que eu coloquei, renegando isso, a importância disso. Então, assim, eu acho que assim, Cataguases tem um potencial gigantesco de ser explorado em vários segmentos culturais. Ele tem um papel de importância, de vanguarda em vários segmentos culturais em nível Brasil. Sabe? Então, isso tudo tem que ser revertido para benefício da população de Cataguases. Isso é tudo perdido no espaço. Está tudo aí, ó. Está no livro. E a Cataguases está sendo aí, né? Cada dia que passa, a economia é pior, uma subeconomia, né? As pessoas empobrecendo, sabe? As pessoas indo embora, saindo de Cataguases, que podia trazer talentos, o Zé colocou isso também na live passada, né? Pessoas que vão para fora, sempre podia ter várias cabeças pensantes dentro de Cataguases. Então, assim, Cataguases está empobrecendo demais, tendo uma riqueza, sentado numa riqueza cultural gigantesca que está empobrecendo culturalmente. Isso é muito triste de se ver. Amigo, a gente tem 1 minuto para terminar. Eu queria que você desse seu parecer final. Eu queria primeiro te agradecer por você ter aceitado o convite, É um né? prazer enorme estar aqui conversando com você. Estou super à vontade. Tem um irmão que eu tenho, né, que me ajudou tantas vezes na vida, que me aconselhou tanto e que eu sei que ama tanto essa cidade, que sempre quis fazer tanta coisa por essa cidade. E eu queria te agradecer por esse momento, né, você trocar essas ideias com a gente, ter essa conversa tão bacana, tão afetuosa também. E te agradecer muito. E você tá vendo as pessoas aí, porque para mim fica parado a coisa. Se você puder falar Eu alguma vi coisa. duas pessoas aqui, a Aline, minha prima, a Alinezinha, a Andréia Lúcio, o Rodrigo Bissoli, aqui de Juiz de Fora, entrou. O pessoal do meu escritório também entrou. O Arte também tá aí, né? Isso também é legal demais. Depois eu vou dar uma olhada, a gente pode ir respondendo as mensagenzinhas aí também juntas aí. A gente está respondendo para vocês também. Então, amigo, ó, queria te agradecer muito, foi muito bacana, bacana mesmo. Você sabe que você. Vou dar só Minha uma casa. palavrinhazinha final, tão finalzinho assim. Vai lá, Eu vamos queria lá. muito que as pessoas de Cataguases, principalmente as pessoas de Cataguases, realmente o foco é esse, a gente pensar nesse pleito novo que vai ter agora, ter uma reflexão muito mais profunda sobre o potencial que Cataguases tem, isso tudo que pode gerar, e escolher a pessoa que tenha realmente projeto para a cidade. Não escolher pessoas que vão fazer o arroz com feijão, pessoas que queiram mais para essa cidade. Essa cidade é uma cidade que tem um potencial gigantesco a ser explorado, é uma joia rara, Cataguases. Então é o seguinte, vamos cuidar bem dessa cidade, que a gente, todo mundo tem a colher um benefício fantástico. É isso aí, amigo. Obrigado pelas palavras tão lindas. Te amo, viu, irmão? Tudo de bom para Também, querido, você. um beijo grande, um prazer enorme falar com você. E vou chamar também, Moisés. Segunda-feira, gente, nós vamos ter uma conversa com o Marquinhos, com a Fernanda Vidal. Para exatamente isso. Essas questões do autista, né, na educação e as dificuldades de relacionamento com essa pandemia toda. Obrigado vocês que ficaram até agora, de coração mesmo.
E a gente se encontra na segunda-feira. Ah, quarta-feira. Segunda-feira. Que quarta-feira eu vou estar com o Rafael também numa live dele, mas segunda-feira eu tô aqui com a Fernanda Vidal. Obrigado, gente. Um bom final de semana e a gente vai se falando. Tchau, galera. Beijão.